Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com T, e hoje eu vim falar sobre os filmes de professores que eu tenho na minha coleção. Eu resolvi fazer vídeos sobre filmes, e aí nada mais justo do que uma professora apaixonada falar sobre os filmes que falam sobre professores que existem aqui na minha estante amarela. Pra você que não conhece Minha Estante Amarela, é só me seguir no Instagram, que tem várias fotos dela por lá. Ah, então vamos lá a quais são os filmes que eu tenho aqui em casa. Primeiro, eu vou falar sobre um filme que não é necessariamente sobre professores. Tá, eu sei que eu falei que os filmes iam ser sobre professores, mas vamos, né? Me dá um desconto, gente. É porque assim, eu fui pegar meus filmes na estante e aí eles ficam todos separados de professores por gênero, porque eu separo ou por temática, ou por diretor, né, ou por ator. E esse aqui tava do lado, Matilda, Matildinha, que é um dos filmes mais fofos do universo, um dos filmes, um dos livros mais fofos do universo. Tem muita gente que não sabia que Matilda também era um livro do Roald Dahl, que é um dos escritores infanto-juvenis mais bacanas assim do mundo. E a última a vez em que eu falei sobre Matilda, a galera, que bacana e tal. E aí eu escolhi Matilda porque a professora do Matilda é fofa demais, né? Acho que é o sonho de todo professor ser tão fofa quanto ela. Ela lembra a professora Helena do Carrossel. Vocês lembram a professora Helena? Que fofa, gente. E o meu tá na plástica ainda, porque recentemente eu consegui comprar minha cópia. Não faz muito tempo que eu consegui comprar. E assim, Senhorita também é uma fofa, né? Por isso que eu escolhi o Matilda pra falar também. Porque fala sobre escola, né? Sobre alunos e tal. E se não assistiu, você tem que assistir, Stupício. Então, o próximo, os filmes da minha vida que me fez enxergar a literatura através de uma nova lente e que me fez ter a certeza de que eu deveria ser professora. Sociedade dos Poetas Mortos. Eu até suspiro quando eu falo de sociedade, pra mim é muito difícil de falar sobre ele, porque ele significa tanto pra mim, mas tanto, que me faltam palavras, sabe? Foi aqui e com o Professor Keating que eu me descobri amante da literatura e da profissão professor. Foi com ele que eu aprendi a subir na minha mesa e olhar a vida sobre a partir de um novo ângulo. Foi com ele que eu aprendi que poesia faz parte da essência da humanidade. E, chega até a arrepiar, gente, não tem noção do quanto esse filme significa pra mim. Eu já fiz milhares de posts sobre ele. Eu já fiz, quando o Robin Williams morreu, a minha grande referência era o Professor Keating, né? Então falei muito. E é um livro, tô acostumada a falar de livro. É um filme essencial, é um filme necessário tanto para professores quanto para alunos. Inclusive, esses não são filmes só para professores assistirem, né? É bom o aluno assistir e se colocar no nosso lugar. E tem a galera toda novinha, né? Ethan Hawke, o. Esqueci o nome do Wilson. O Wilson do House, né? Que tá aqui super novinha também. E é sobre uma escola de garotos, né? Uma escola para rapazes. E sobre o quanto é preciso que nós nos libertemos das amarras e imposições da sociedade. E é um livro sobre poesia, sobre literatura, sobre a vida. E é lindo. Seguindo mais ou menos a linha do Sociedade dos Poetas Mortos, tem o Clube do Imperador. Esse a minha cópia tá junto com Hardball, Jogo da Vida, que é um filme que inclusive eu não assisti ainda, porque esse aqui, o Clube do Imperador, eu comprei faz pouco tempo. Reassistir só ele. Né? Ah, o bacana do Clube do Imperador é que ele também se passa numa escola só para garotos, né?
e ele discute muito sobre a questão da ética, da honestidade, do papel do professor, de como o papel do professor pode mudar a vida de alguém, de como às vezes o professor é impotente diante de várias situações e por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, por mais que a gente acredite, se esforce, tem coisas que não mudam. Eu acho que é um alívio pro final de quarto bimestre, só digo isso. É um alívio vou deixar assim, pro professor é, perceber isso, né? Que não adianta, a gente não vai mudar o mundo todo, talvez. E foi inclusive uma coisa que me libertou quando eu parei para pensar, que numa sala com 30 alunos, eu nunca vou conseguir tocar 30 alunos. Eu nunca vou conseguir mudar ou melhorar ou ajudar a vida de 30 alunos. Né? Eu tenho que me contentar se eu conseguir 5, 10, é muita coisa. Então, não é questão de diminuir expectativa, é questão de pensar que assim, eu não sou tão poderosa a esse ponto, né? E isso liberta a gente de muita coisa, porque daí você começa a trabalhar de uma forma menos exigente e valorizar os alunos que estão que estão no seu jogo, assim, né? Que estão com você, que você vê que estão junto. E o Clube do Imperador fala muito sobre história, né? Porque ele é um professor de história. E sobre essas relações sociais de honestidade, ética. É um filme muito bacana, muito, muito bom. A gente tem Ao Mestre com Carinho, que é um filme com o Sidney Poitier, que é um baita de um ator da década de 60 e 70. Ao Mestre com Carinho já é uma realidade totalmente diferente, tanto do Sociedade quanto do Clube do Imperador, porque é um professor novato, Mr. Thackeray, que começa a dar aula numa escola de periferia americana e uma escola com todos os problemas de uma escola de periferia. O que eu acho interessante observar o quanto essa realidade não mudou. É um filme de 60 quebrado, não tem um ano aqui, eu esqueci o ano do filme. Mas é um filme muito, muito antigo mesmo. E essa realidade continua. Os problemas que o professor passa são os mesmos, o tipo de aluno é o mesmo, assim, meu Deus, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma delícia de assistir, porque ele é um ator maravilhoso, o roteiro do filme é muito bom, a trilha sonora é deliciosa e observar, né, a mudança que ele faz, que ele traz para a vida dos alunos. Porque assim, o bacana desses filmes de professor é você perceber o quanto o professor consegue mudar a realidade do aluno e o quanto o aluno consegue mudar a realidade do professor. E essa meio que simbiose, sabe, que rola entre professor e aluno é muito bom. E aqui a história é muito, muito fofa, muito bacana. Eu gosto muito. Aí, mudando de realidade novamente, nós temos O Sorriso de Mona Lisa, que é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro a Julia Roberts, desde Uma Linda Mulher. Confesso que gosto mais de Uma Linda Mulher por conta do Richard Gere, mas tudo bem. É um filme com um time de estrelas, né? Várias mulheres incríveis. Ele fala sobre arte. E esse ano eu voltei a dar aula de arte, né? Porque embora eu não seja formada em artes, eu tenho formação de história da arte, então eu posso trabalhar com isso. Porque tem muita gente que, assim, eu já recebi inclusive comentário de colega professor, né? Qualquer um dá aula de arte. Não, pera, não é qualquer um, companheiro. Eu fiz o curso de História da Arte com uma das melhores professoras do universo, que é Maria Adélia Menegas. Então eu posso dar aula de História da Arte, tá? Você me dá licença? Obrigada. E daí, voltando ao assunto, né? Porque, enfim. Mas essa coisa de preconceito rola bastante, né? Entre áreas. E eu nunca seria capaz de ministrar aula sobre algo que eu não conhecesse suficientemente bem. E que eu não me estudasse, eu estudo muito ainda, né? A arte, porque, claro, não conheço um terço do que eu poderia ou deveria conhecer, mas eu continuo estudando bastante. Aí, voltando ao Sorriso de Mona Lisa, eu passei para os alunos alguns vídeos, passei o trailer, passei alguns pequenos pedaços do filme,
nas partes em que ele fala sobre o que é a arte, como olhar a arte, a parte do Jason Pollock é linda, a parte do Van Gogh. Então, eu acho que assim, esse é um filme para abrir o horizonte, não só do que é a arte, né, porque ela discute muito, mas sobre as escolhas de vida, né, e sobre o papel da mulher. Porque como ele se passa numa escola para mulheres, né, na década de 50, acho, 40, 50, é uma faculdade para mulheres, essa discussão do papel da mulher é muito importante dentro do filme. Eu gosto muito do modo como eles colocam essa discussão e do desfecho. É um filme lindo de assistir, né? A fotografia é muito bonita, o roteiro é muito bem amarrado, as informações sobre arte são muito boas. Então, ó, para tudo, vai assistir. Se você não assistiu ainda, criatura. Aí, trocando de novo de cenário, nós temos Escritores da Liberdade, que assim, meu sonho é ser a Mrs. Gruwell. Porque o Escritores da Liberdade é uma história baseada em fatos reais, né, que é uma professora de periferia dos Estados Unidos, que criou o projeto Diário dos Escritores da Liberdade. Ela fez um trabalho, ela foi trabalhar numa escola de subúrbio, logo no início da carreira, e uma escola assim muito setorizada, né, com muitos guetos, com muitos negros, latinos, orientais e pouquíssimos brancos, e ela é branca, classe média alta. Então, assim, já começa com um choque cultural, né, que os alunos não respeitavam ela no início do filme, e com o choque socioeconômico, e com o fato dela estar começando a aula enfrentar aquele tipo de realidade. Por isso que eu acho que é muito interessante e importante o estágio nos cursos de licenciatura começar no primeiro ano. Na época que eu fiz faculdade, o estágio era só no último ano. Então, assim, você já tinha passado, né, todo o período de estudo, você chega no último ano, aí a galera vai enfrentar a realidade e fala, opa, pera, fica, eu não quero isso pra mim. Não quero, larga a mão. Sabe? Pô, se começa no primeiro ano, a pessoa já desiste no primeiro ano. E quando eu falo desistir, eu não digo que é vergonhoso. Mas é porque, às vezes, as pessoas têm uma visão do que é a sala de aula e quando elas se deparam com a realidade, elas percebem que aquilo não é pra elas, né? Por isso que a gente tem tanta desistência em concurso, por exemplo. Então, aí voltando ao filme, quando a Erin Gruwell chega nessa escola e se depara com isso, ela fala, não, pera, eu preciso mudar a realidade desses alunos. Né? Eles não podem continuar assim. E é linda a parte em que fala sobre o J.R. Jane Frank, né? Quando tem a palestra com acho que a senhora Miggs, eu não lembro, que foi a mulher que cedeu a casa para a família da Anne Frank se esconder. Essa comparação que eles fazem do gueto judeu com os guetos americanos. Mas pra mim é um filme muito triste no sentido de ela se doa inteiramente para a profissão. Né? Ela trabalha em vários trabalhos ao mesmo tempo. Pra quê? Pra poder comprar as coisas para levar para os alunos. E aí ela vai desgastando as relações pessoais dela por conta dos alunos. Eu já me vi muito nessa situação. Talvez eu esteja, inclusive, me vendo nessa situação, porque é uma das coisas que eu mais faço trabalhar. E aí eu estou em casa pensando nos meus alunos, pensando em atividades para os meus alunos, pensando em como é que eu vou melhorar a vida dos meus alunos da escola pública. E aí você percebe aqui que a profissão professor, ele consome o ser. Né? Ele não é uma profissão como, sei lá, eu vou trabalhar numa loja, eu vou lá, trabalho das 8 às 18, volto pra casa, a loja ficou lá e eu venho pra casa sossegado, posso tomar meu banho, assistir TV. Professor não, né? Ele não consegue. Existem outras profissões assim, é claro, mas aqui mostra o quanto essa doação do ser professor. É um filme muito, muito, muito bonito, muito divertido, muito gostoso de ver. Tá aqui, ó, recomendado. A Hilary Swank, é uma atriz maravilhosa, né? E por último, o Mr. Holland, adorável professor, que é um professor, é uma história muito tocante, porque assim, ele era músico, queria desenvolver suas teorias musicais, foi dar aula porque precisava economizar uma grana, né? E aí, o filho dele nasceu surdo.
E ele era ficcionado por música e ele sentia muita raiva do moleque não escutar. Né? E é bacana ver essa dualidade humana. Então, assim, ele queria ter amor pelo filho, mas, puta, por que meu filho não escuta? Né? E aí isso vai girando em torno da humanidade do professor. Não, o professor também é humano. Ele também sente milhares de coisas fora da sala de aula. É uma história muito bonita. E aí, falando sobre essa questão de ser professor, ser humano, essa semana eu estava discutindo com os alunos assim, o quão separados da realidade somos. Né? O aluno ele não consegue encaixar o professor na realidade da fila do pão, do supermercado, às vezes, porque ele acha que, olha, o professor tá na rua. Às vezes eu sou um pouco chato, eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Esses dias o aluno assim, ai, professor, eu te vi na rua esses dias e tal. Eu falei, que bom que você não é cego, né? Eu sei, às vezes eu tenho um humor que nem eu aguento. Mas, por um lado bacana, né? Você vê que, poxa, o aluno te reconhece e tal, mas por outro incomoda um pouco e colocar essa imagem humana do professor, que como eles colocam do Mister Holland, eu acho muito bonito, assim, é, muito bom. Eu gosto muito. Então é isso, gente. Todos eles são recomendados, assim, porque eu não compro filme, não que eu não, nunca faça isso, mas raramente eu compro filmes que eu não tenha assistido e que eu não tenha gostado. Então, assim, eu compro DVDs pra minha biblioteca, pra minha. Ai, como deve ser difícil assistir meus vídeos, né? A pessoa fica doida. Eu não compro vídeos pra minha videoteca, os quais eu não gosto, assim. E se eu compro, às vezes, sei lá, eu vou a Americanas, acho um vídeo lá por R$ 7 no DVD, eu compro, não gosto, eu já passo pra frente. Então, todos aqui, todos extremamente recomendados, todos muito lindos, sobre a profissão que eu considero, claro, a mais linda de todas, que é a minha, que é ser professor. E tem vários outros que eu já assisti, mas que eu não tenho. Então, por enquanto, eu vou mostrar só os que eu tenho à mão mesmo. E aí, me digam se vocês gostam dessa ideia de eu falar sobre filme, se é legal, se vocês gostaram da ideia. Compartilhem as opiniões sobre os filmes. Falem se vocês têm algum tema específico que vocês achem legal de eu falar sobre filmes. E é isso. Obrigada por terem assistido. Um beijo pra vocês. Obrigada por ter compartilhado, dado joinha, favoritado e até a próxima.